Olha, você já ouviu falar em síndrome do pensamento acelerado? É isso mesmo. Trata-se de uma alteração onde a mente fica repleta de pensamentos, estando completamente cheia durante todo o tempo em que a pessoa está em atividade, a pessoa está acordada. O que dificulta a concentração, aumenta a ansiedade e desgasta a saúde física e mental. Bom, mas quem vai falar sobre a síndrome do pensamento acelerado é a psicóloga Jamile Teles. Jamile, prazer em cumprimentá-la. Bom dia. Bom dia, prazer e satisfação estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Vamos aqui o telão do BG. A primeira pergunta é da Milena Góes, bairro Luzia. Quais são as principais causas da síndrome do pensamento acelerado? Isso. Essa síndrome do pensamento acelerado, apesar de não ser ainda reconhecida pelo CID-11 e o DSM-5, ela foi caracterizada pelo psiquiatra Augusto Cury e está relacionada ao mal do século. Ou seja, o estilo de vida, né, contemporâneo, que é muito acelerado, a busca excessiva por informações e por estímulos, faz com que a pessoa tenha uma mente energizada, né, repleta, inundada de pensamentos. Então, geralmente está associado à preocupação excessiva, né, são pensamentos constantemente sobre aquele mesmo assunto, faz a pessoa ficar hipervigilante, né, ela não consegue relaxar, se acalmar, porque fica sempre com pensamentos acelerados, né? Vamos lá, tem mais perguntas aqui no telão do BG. Júlio Santana, lá de Lagarto. Alô, Lagarto. Quais são os sintomas desse problema? Boa pergunta, Júlio. Alguns sintomas, talvez vocês aí de casa estejam assim pensando, e como é que eu posso reconhecer isso em mim, né? Então, é comum, além da mente acelerada, ou seja, as pessoas têm dificuldade de se acalmar, ficar tranquila. Vou dar um exemplo sobre isso. Você chega em casa, depois de um dia de trabalho, e ao cuidar dos filhos, você não cuida apenas dele, né? Nesse local afetivo. Você está cuidando dele, está no celular, está vendo televisão, está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, essa dificuldade de se concentrar em apenas uma única situação, seja de afeto ou de estímulo. Geralmente está associado a uma fadiga, uma fadiga excessiva. Você acabou de se acordar e se acorda cansado, por exemplo. Níveis de ansiedade, hiperatividade. Então, são pessoas que têm a necessidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes está associado a pessoas que são workaholics, né? Ou seja, que têm a necessidade de trabalhar muito. Então, por se pressionarem, né, a estar sempre no alto ritmo de rendimento, são pessoas que têm a necessidade de estar sempre ativa. A gente chama de hipervigilantes. Vamos lá, mais perguntas aqui no telão do BG. Maria José Lima, lá de Socorro. Existem fatores de risco que desenvolvem esse problema? Então, Maria José, tem sim, olha, se a gente for pensar, a pessoa que tem a síndrome do pensamento acelerado, ela acaba tendo uma exaustão, né, um esgotamento. Porque imagina você não conseguir parar, né, você não conseguir se concentrar. Você tem um tempo livre, você não consegue relaxar, você está com a necessidade constante de fazer algo. Então, certamente isso gera um esgotamento, né, um desgaste físico. Então, são dores musculares, por exemplo, que a pessoa pode ter, dor de barriga pela ansiedade, né, de algo que vai acontecer. E principalmente sintomas, consequências emocionais. Então, são pessoas que podem ficar muito mais ansiosas, depressivas ou estressadas pelo nível acelerado dos seus pensamentos, porque muitas vezes elas não conseguem dar conta de tudo aquilo que pensa. Então, acho que uma das principais consequências assim, é o desgaste físico e emocional que essa pessoa passa a sentir. Mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Luiz Carlos Silva, bairro Siqueira Campos. É possível evitar a síndrome do pensamento acelerado? Essa é uma pergunta boa, Luiz. Veja, nós temos pensamentos automáticos, ou seja, mesmo que a gente esteja vivendo, eu estou aqui muito concentrada nesse momento, mas ao mesmo tempo eu estou tendo outros tipos de pensamentos, que é o que a gente chama de pensamentos automáticos. Então, impedir os pensamentos de virem, a gente não consegue, mas a gente pode criar algumas estratégias para lidar melhor com eles. Então, se sempre que você estiver percebendo, tendo a consciência de que você está acelerado, é importante pensar em pausas. E aí cada um vai descobrindo a sua estratégia. Às vezes, ouvir uma música é algo que ajuda você a esvaziar os seus pensamentos, as suas emoções, e aí você consegue lidar um pouco melhor com isso. Mas acho que talvez respondendo mais especificamente a sua pergunta, seria você perceber quando você está acelerado para buscar tentar desacelerar um pouco mais, né? Sem precisar ficar ativo, né, o tempo todo. A última pergunta aqui no telão do BG é Patrícia Santana de Itabaiana. Até que ponto essa síndrome prejudica a qualidade de vida das pessoas?
prejudica, tudo quando se fala em transtorno, em sintomatologia, a gente precisa pensar em sintomas e a frequência. Então, você imagina, uma pessoa que frequentemente tem pensamentos acelerados, não consegue relaxar, isso é algo que vai prejudicar a sua qualidade de vida, porque ela não vai conseguir se acalmar, organizar a sua mente. Então, são pessoas que, às vezes, até dormindo, tem ali aquele pensamento constante de preocupação, né, de ansiedade, de querer fazer, de estar sempre ativo. Então, prejudica a qualidade de vida pela pessoa não conseguir relaxar. Ela não é calma, até motor mesmo, sabe? Ela não é uma pessoa calma que ela consegue relaxar a parte motora, ela tem uma atividade, né, motora, além dos pensamentos também. Então, de fato, prejudica demais a qualidade de vida. Jamile Teles, obrigado, querida. Uma ótima sexta-feira para você. Obrigada.